E aí, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha trajetória na psicologia clínica, então é um vídeo diferente de tudo que eu já trouxe aqui no canal, mas eu acho que vai ser interessante até mesmo para vocês me conhecerem melhor, tirarem algumas dúvidas, caso estejam passando por algo que eu já passei, e de repente isso pode te ajudar de alguma forma. Já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e se em algum momento aqui no vídeo você achar alguma coisa legal, pode comentar sobre ou trazer a sua visão, vai ser muito legal interagir aqui nos comentários também. No Instagram eu falo todos os dias sobre ansiedade, então se você gosta desse assunto e quer se aprofundar um pouquinho mais sobre como funciona, como é o dia de uma pessoa ansiosa e como a terapia ajuda, é só me seguir para mais. Tudo começou em 2019, quando eu saí do ensino médio. Prestei vestibular para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Faculdade Federal daqui do meu estado e da Universidade Estadual também. Na época eu queria arquitetura e urbanismo porque eu tinha pesquisado e vi que o salário era bom na época, então eu achei que seria interessante seguir por essa área. Nunca me chamou atenção, nunca foi um sonho eu fazer arquitetura e urbanismo, nunca foi algo que eu achei: "Uau, simplesmente quero fazer isso porque é o que pulsa meu coração". Eu só vi na internet que o salário era bom, achei interessante e era isso que eu queria fazer. Eu no ensino médio não sabia o que eu queria. Se tu me perguntasse no primeiro, no segundo, no terceiro ano, eu não sabia o que eu queria. E tá tudo bem a gente não saber também. A maioria das pessoas já sabem, querem fazer medicina porque é algo que sempre pulsou o coração delas, porque elas querem ajudar as pessoas, e eu nunca fui assim. Pelo contrário, nunca nem pensei em fazer medicina porque eu não gosto de sangue, eu não gosto de anatomia e pra mim ficou bom assim. Não queria fazer medicina. E tá tudo bem. Quando eu saí do ensino médio, eu prestei o vestibular e não passei, quem diria, né? Sou uma pessoa muito ruim em matemática, então eu fui muito ruim em exatas no Enem. E que bom que eu não passei, porque se eu tivesse começado a cursar arquitetura e urbanismo e tivesse visto as matérias de matemática, as coisas que precisa, eu teria desistido, eu não teria tancado, eu teria dropado e era isso. Então, eu fui no início do ano de 2020, do ano da pandemia. Antes de começar a pandemia, no em janeiro, foi em fevereiro, eu fui numa faculdade particular e aí eu e o meu pai, a gente foi saber melhor sobre o curso, grade curricular, valor, quanto tinha que pagar de mensalidade, e estava algo totalmente fora da casinha, fora da curva, sem condições de a gente conseguir pagar uma mensalidade, porque até então eu não trabalhava, eu não estagiava, então quem ia pagar esse início de curso seriam os meus pais. Então a gente descartou quando a gente viu o valor da mensalidade, porque era muito caro mesmo. E tinha uma outra faculdade perto da casa de onde eu morava, na casa dos meus pais, e aí a gente foi lá. Dentre todos os cursos disponíveis que poderiam ser cursados, psicologia foi o que o meu pai recomendou para mim. Ele falou assim: "Agnes, por que tu não vai fazer faculdade de psicologia, já que tu tem esse teu lado meio psicóloga, e eu acho que vai ser interessante para ti". Aí eu falei assim: "É, por que não, né?". E aí ele disse: "Ah, se tu não gostar da faculdade, tu te forma, tu começa a trabalhar na área e quando tu estiver ganhando o teu próprio dinheiro, tu vai e paga a faculdade que tu quiser". Aí eu falei: "É verdade, né, por que não? É uma boa ideia". Comecei a cursar. No primeiro semestre, pra ter noção, eu não sabia nem quem era Freud. O professor passou um texto pra gente ler e quando eu me deparei com o nome Freud pela primeira vez, eu falei: "Freud? Que nome esquisito". E aí depois quando cada um dos alunos foi lendo um trecho do texto, aí alguém falou primeiro: "Freud", eu: "Então a pronúncia é diferente da forma que é escrita, que interessante". E no primeiro semestre a gente teve contato com bioestatística, que era importante para a gente fazer trabalhos no futuro, a gente teve contato com metodologia da pesquisa científica, que é o que a gente precisa aprender quando a gente vai produzir artigo, trabalho acadêmico, qualquer coisa do meio acadêmico precisa da norma BNT. E aí
eu me deparei e falei: "Caramba, metodologia é uma coisa extremamente complexa". E eu reprovei nessa matéria no primeiro semestre, e no segundo eu pensei e afirmei a mim mesma que eu não ia reprovar em nenhuma outra mais matéria, porque senão eu teria que pagar. E eu não ia querer ficar gastando dinheiro pagando matéria, porque eu simplesmente não estudei o suficiente na época. Fui rígida comigo mesma nesse sentido e resolvi estudar mais. Quando eu comecei a estudar mais, não reprovei em outra matéria da metodologia científica e fui pegando gosto pelo que eu estava estudando. Quando você estuda o comportamento humano, você enxerga tantas possibilidades, você consegue entender tantas coisas que aconteceram na sua vida. E quando você vai estudando os transtornos mentais, você fica: eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo. É muito engraçado porque não é só com você, é com todo mundo da turma. Todo mundo se identifica com alguma psicopatologia. Então, você vai aprendendo sobre os transtornos, como é que eles impactam na vida da pessoa, como diagnosticar, porque não sei se você sabe, psicólogo pode sim diagnosticar. É uma lei, tá? É lei. O psicólogo pode sim dar diagnóstico. Então, você aprende sobre essas coisas e é um mundo totalmente diferente. A gente teve aula de anatomia também, então, no primeiro e no segundo semestre a gente teve matéria. E eu não entendi muito bem o porquê a gente precisou ter matéria de anatomia naquela época. O professor era um querido, mas eu não entendi o porquê estar obrigatório na grade curricular. A gente aprendeu sobre ossos da face. O que eu mais me lembro, o que ficou mais marcado em mim foi estudar os ossos da face, mas a gente não estudou só isso, tá? Inclusive, no segundo semestre, a gente teve aula prática de anatomia e o professor falou que era pra gente levar sapos. Sim, a gente fez experimentos com sapos vivos e a gente abriu um pouquinho da perninha deles e foi estudando as terminações nervosas. Só que, sabe quando entra e sai? Foi isso que aconteceu comigo. Se tu me perguntar: Agnes, o que que tu aprendeu daquela aula? Não lembro de mais nada. Só lembro que a gente abriu um sapo, a gente costurou a perninha dele de volta e foi isso. Nos próximos semestres, a gente foi estudando sobre as psicopatologias, sobre algumas histórias também de alguns psicólogos importantes. Então, Freud não foi um psicólogo, né? Ele era um psiquiatra, mas a gente estudou sobre Freud, a gente estudou sobre Vygotsky, a gente estudou sobre Jean Piaget, a gente estudou sobre Skinner. Então, Carl Roger. Então, a gente estudou sobre grandes nomes da psicologia durante a faculdade, suas teorias e como elas eram na clínica. Cada professor que dava aula sobre a matéria, coincidentemente, era o que eles atuavam na prática clínica. Então, eles sempre tinham muitos exemplos para dar. A gente estudou também sobre Freud, né? Já falei sobre aquele outro da psicanálise também, Lacan. A gente estudou sobre Jung. Na época eu achei bem interessante Lacan, apesar de ser um pouquinho complexo de entender algumas ideias dele. Mas foi algo que eu achei interessante estudar. Mas depois vi que não era aquilo que ainda pulsava o meu coração, vamos dizer assim. E nesse momento eu me considero ter sido uma aluna que só estudava mais para passar do que para aprender em si. E com isso eu fiquei com a fama de que eu era inteligente. E nesse meio período também eu comecei a fazer trabalhos acadêmicos para alguns colegas de turma. E o negócio foi tão bom que depois começaram a me chamar de outras salas, de outros semestres, para eu fazer o trabalho deles. E com isso eu ganhava dinheiro. Na época eu ainda não tinha conseguido um estágio, então foi a forma que eu encontrei de. Foi a forma que eu consegui de encontrar um dinheiro para mim de uma forma honesta e fruto do meu trabalho. Então, comecei a fazer os trabalhos, porque eu lembro que na época que eu reprovei, eu pensei assim: eu preciso aprender metodologia da pesquisa para nunca mais reprovar. E quando eu aprendi isso, eu consegui um certo destaque em alguns trabalhos que me possibilitou fazer o trabalho para outras pessoas que trabalhavam. Eu estudava à noite, então tinha muita gente que trabalhava o dia inteiro, tinha filho, então ficava um pouco corrido para essas pessoas e aí elas me procuravam. Mas também confesso que tinham outras pessoas que só não queriam fazer, então elas me pagavam para fazer.
Porque, gente, metodologia da pesquisa, aprender a BNT, norma de regra, artigo e etc, não é difícil. O que torna trabalhoso, essa é a palavra certa, é você aprender os detalhezinhos pequenininhos que tem. Então, por conta de ser muita coisinha, muito nhe-nhe-nhe, muita gente não tem paciência de aprender. Isso eu acho que reflete muito a sociedade em que a gente vive hoje, de não ter paciência de sentar a bunda na cadeira e aprender, essa é a verdade. E aí eu lembro que teve uma fase na minha vida, quando eu estava no 7º semestre, a qual eu experimentei uma ansiedade muito intensa de um gatilho que eu tive, e eu não vou contar aqui porque é uma coisa muito pessoal, mas eu fiquei com muitos pensamentos intrusos, eu sofria bastante, eu estava me isolando, eu não queria sair de casa. Então, eu vi que eu precisava de ajuda. Só que eu ainda não fazia terapia, nunca tinha feito terapia antes, e aí eu fui para o CAPES na época. O doutor que me ajudou foi excelente, foi um psiquiatra, e eu cheguei a fazer umas 2 sessões de psicoterapia, e segundo o psicólogo de lá, era da TCC, terapia cognitivo comportamental. Mas eu acho que ele não era da TCC não, porque ele era meio estranho, sabe. Era o tipo de psicólogo que falava mais sobre ele do que eu falava. Então, com o psicólogo, eu não tive uma experiência muito boa, mas com o psiquiatra, ele era maravilhoso, ele me passou um remédio, eu tomei, mas o que me ajudou de fato foi eu ter usado na época o que eu estava aprendendo de terapia cognitivo-comportamental. Eu apliquei as técnicas em mim mesma, não recomendo que você faça isso se você for uma pessoa que não estuda psicologia ou que não é formada, tá? Mas como eu já tinha as manhas, já sabia algumas coisas, então pra mim foi tranquilo e quando eu percebi que a terapia cognitivo-comportamental foi o que me ajudou, eu pensei: "Nossa, então esse negócio realmente funciona, né?" Não é promessa, né, realmente funciona, se aplicado da maneira certa. E aí eu pensei: "É isso que eu quero para minha vida, eu quero trabalhar com terapia cognitivo-comportamental e eu quero ajudar pessoas que sofrem com ansiedade, porque assim como me ajudou, eu acredito que vai ajudar outras pessoas". E consequentemente, não ironicamente, eu descobri depois que e lembrando, eu estava no 7º semestre, estava aprendendo ainda, conhecendo a TCC, e eu vi que a TCC era o padrão ouro para tratar ansiedade, depressão, bipolaridade e outras psicopatologias, então eu falei: "Cara, eu achei o pote de ouro, eu achei a mina de ouro, então é isso, eu já sei o que eu quero". Então, a partir disso, eu, claro, consegui melhorar com a ajuda do remédio também e tudo, mas principalmente eu consegui reestruturar os meus pensamentos. Eu consegui dar um novo significado para o que eu pensava, para o que eu vivi, e isso foi libertador. E eu pensei: "É isso". Então eu afunilei todos os meus estudos voltados para TCC, foi mesmo na época que eu comecei o meu Instagram profissional, eu comecei a falar sobre TCC, sobre ansiedade, sobre alguns outros conceitos da análise do comportamento também. Nesse meio tempo eu estagiei numa clínica de aba, então eu aprendi muito análise do comportamento na prática mesmo, todos os conceitos que a gente viu na faculdade eu estava relembrando agora na prática, então foi muito importante essa experiência que eu passei. Depois eu fui estagiar, né, em uma escola, então eu comecei a trabalhar numa escola, fui supervisionada pela clínica que eu trabalhei, que eu estagiei, e foi uma outra experiência, né, a gente aprender sobre a rotina escolar, sobre como funcionava, é um mundo totalmente diferente da clínica, e foi uma experiência muito boa também. E depois disso eu me formei, e eu continuei trabalhando na escola mesmo depois de formada, peguei meu CRP, continuei na escola, continuei produzindo muito conteúdo no Instagram, consegui fazer bons contatos que foram que no início da clínica me ajudaram a conseguir os meus primeiros pacientes, então, você saber falar muito bem sobre o que você trabalha, sobre como funciona o seu atendimento é um diferencial. Eu estudei bastante sobre marketing também, então siga alguns perfis, não aqueles que prometem que você vai encher a agenda em tantos meses de formato, porque a maioria das pessoas que se formam com agenda lotada é uma exceção.
é muito raro. Provavelmente o teu começo na clínica vai ser um pouco parado, mas é importante que tu não desanime e é importante que tu continue se movimentando, porque as oportunidades vão surgir. Na época que eu estava na faculdade, alguns professores me chamaram para dar palestras. E eu agarrei essas oportunidades todas as vezes, mesmo com muito medo, mesmo me tremendo, com ansiedade, mas eu fui. E foram experiências maravilhosas e eu consegui desensibilizar uma parte de mim que ainda era muito forte. Até hoje eu ainda fico um pouco nervosa quando eu vou dar uma palestra, não vou mentir, eu sou um ser humano. Mas para o que eu sou hoje, para o que eu era antes, muita coisa mudou. E isso foi essencial para minha evolução. Então, basicamente, essa foi a minha trajetória na psicologia, tudo que eu vivi, tudo que eu passei para me tornar quem eu sou hoje. Não se comparem com pessoas que vocês veem nas redes sociais. A vida dos outros parece muito boa porque eles escolhem mostrar as melhores partes da vida deles. Então, eu abri aqui, fui vulnerável com vocês para vocês verem que nem sempre foi tudo perfeito na minha vida, mas eu fui. E, por coincidência, acabei me encontrando nessa área maravilhosa. Eu amo atender online, eu amo atender os meus pacientes, eu sinto que faz muito sentido para minha vida atuar assim. Então, filtra bem quem tu tá acompanhando nas redes sociais, quem tu olha os stories, quem tem uma vida muito perfeitinha, muito cronometrada, isso, aquilo, outro. Cara, tá, pode até ser que a vida da pessoa seja assim, mas é uma exceção, não é a regra. E você precisa olhar para sua realidade com carinho e traçar um plano. Se você trabalha CLT e quer viver 100% da clínica, o que você precisa fazer para isso? Eu bolei um plano. Eu trabalhava na escola e atendia ao mesmo tempo. Outros horários, é claro. Mas eu tracei um objetivo que eu preciso fazer para poder sair de onde eu estou, para poder focar 100% naquilo que eu quero. Eu fiz um plano. E você tem esse plano? Você sabe o que você precisa fazer no curto, médio e longo prazo? Para isso vai te ajudar a sair dos lugares onde você está. E se nesse atual momento da tua vida tu vê que tá muito difícil, que tu anda te comparando, que tu tá com muita ansiedade nesse final de semestre da faculdade, ano que vem já vai ser recém-formado, vai fazer terapia. Você pode não ter dinheiro como eu para investir numa terapia. Na época que eu precisei, eu não tinha dinheiro. E aí eu fui pro CAPES. E não me arrependo, foi uma experiência muito boa. O CAPES era muito legal, as pessoas, os atendentes que ficavam lá, os enfermeiros, tudinho, eram pessoas muito legais, iluminadas, vamos dizer assim. E foi uma experiência boa. Eu corri atrás, eu sei que existe, eu sei que tá aqui pra gente. É caótico? É. Não é mil maravilhas? Não é. Mas é melhor do que nada. Então, eu sugiro fortemente que se nesse momento você sente que tá com muita ansiedade, faça terapia. E se você se identificou com tudo que eu falei também, aqui nesse vídeo, eu quero te lembrar que eu sou psicóloga. Olha que interessante. Então, eu atendo justamente esse público. Pessoas ansiosas, pessoas que estão nesse momento de dúvida, de estarem nesse momento desconfortável mesmo. Então, se você sente que é essa pessoa e quer saber mais sobre o meu trabalho, só olha aqui embaixo no link que vai estar na descrição do vídeo. E se fizer sentido para você continuar, é só me chamar que eu vou estar 100% feliz em te receber na minha clínica. Tudo bem? É isso, no mais, se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário. O que que você conseguiu ver nesse vídeo? Você se identificou com alguma coisa que eu falei? Eu vou ficar feliz em ver também o seu comentário. É isso, até o próximo vídeo.